meu nome é Denise Gutierrez, eu sou nascida em Osasco, que é uma cidade da Grande São Paulo, na verdade da periferia de São Paulo. A minha família é uma família de gente pobre, descendente de italianos, né, que vieram da Lapa, compraram um terreninho lá na periferia e começaram a construir. Eu cresci nesse bairro, meu pai era pedreiro, minha mãe dona de casa, às vezes lavava roupa para fora. Mas foi uma infância assim interessante, uma infância feliz, brincando na rua, né? Com algumas dificuldades naturalmente típicas da pobreza, né? Da questão do acesso à alimentação, acesso à saúde, a gente tinha os aperreios aqui e ali, mas com esse ideário familiar muito intenso de que o conhecimento é importante, de que a gente, através da escola, dos estudos, a gente adentra um outro universo. Eu me lembro que meu pai tinha um compadre, que inclusive era um compadre, assim, uma pessoa importante na época, porque ele chegou a ser secretário de Educação do Estado de São Paulo. E eu ia já adolescente visitá-lo com o meu pai, e ele tinha uma biblioteca memorável, cheio de livros de literatura brasileira. E eu vinha de lá com 10, 12 volumes, com o compromisso de ler e devolver dentro de uns 3 meses. Então, periodicamente, a gente estava lá visitando a biblioteca do compadre do meu pai, e eu estava, então, lendo as obras maravilhosas da literatura brasileira, dentre as quais uma eu me apaixonei, que é uma obra clássica, que todo mundo se apaixona, que é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu me lembro que no ensino médio, de novo eu me deparei com essa obra, tendo que ler, mas eu já conhecia, porque eu já tinha lido através dessas sessões de leitura que eu tinha, e nós então encenamos no ensino médio, fizemos uma pecinha de teatro a partir da obra do Machado de Assis. E a professora, então, minha professora de literatura, disse que eu tinha muito jeito na análise dos personagens, na compreensão do que se passava com eles, na sua subjetividade, porque eu podia escrever alguns textos a respeito e ficava encantada com isso. E ela então me elogiou, me estimulou, dizendo que eu tinha muito jeito para compreender as pessoas. E isso já me despertou para essa coisa chamada psicologia, que na verdade eu não sabia muito bem o que era. Na verdade eu soube muito depois, muitos anos depois, mas aí fiz um vestibular para fazer psicologia. Minha segunda opção era enfermagem, porque talvez a questão básica seria a questão do cuidado, cuidar de pessoas, ouvi-las e me mobilizava a essas necessidades, tanto físicas quanto afetivas. Então eu fui bem sucedida na minha primeira opção, que era psicologia, e comecei a estudar psicologia. No primeiro vestibular, eu não consegui entrar na USP de São Paulo, ali na cidade universitária. Eu entrei em Ribeirão Preto e fui me matricular pensando em entrar numa repescagem, mas eu tinha entrado na PUC também, que é uma escola bastante de elite, até hoje em São Paulo, e então eu fiz 1 ano na PUC, porque meu pai não queria que eu mudasse sozinha, morasse em casa de estudante numa cidade tão distante como era Ribeirão Preto. Assim eu fiquei na PUC, eu fiquei encantada com os horizontes que a universidade me abriu, com os aspectos da antropologia, da sociedade, de como essas coisas estavam tão interrelacionadas. Sociologia, antropologia, os estudos da linguagem, a subjetividade das pessoas. Foi um ano memorável na minha vida. Depois eu fiz vestibular de novo, porque não dava para manter a faculdade. O meu pai fazia um esforço tremendo como pedreiro para me pagar uma faculdade de, imagine, psicologia na PUC. Eu estava no meio da nata da sociedade paulista, estudando lá. Então eu fiz vestibular de novo e fui para a USP, foi onde eu me formei.
E lá então eu aprendi mais sobre a psicologia e sobretudo eu me encantei pela psicanálise, porque eu entendi que a psicanálise melhor me dava subsídios para compreender a subjetividade, para entender esse aspecto que não é imediato, superficial, aparente, naquilo que a gente observa nas pessoas, mas que são as raízes mais profundas que condicionam o comportamento e as tomadas de decisão e, enfim, as escolhas que a gente faz na vida. Então, ali é que eu descobri a questão do inconsciente. E aí eu fui capturada por isso, porque eu pensei, isso faz todo sentido, isso atende bastante àquilo que eu observo nas pessoas. E é um campo, então, muito rico de conhecimento. A partir daí, eu, então, me formei, achava que eu tinha muito medo de adentrar nessa área clínica, eu ainda não tinha certeza, mesmo formada, se eu poderia exercer essa profissão como clínica. Eu achava que talvez eu pudesse estudar, ficar atuando mais no ambiente escolar, onde eu me sentia mais protegida, mas não teve jeito também. A clínica me escolheu e então eu fui convidada para trabalhar numa policlínica em São Paulo, onde havia vários profissionais atendendo as pessoas na área da saúde, e o psiquiatra então me convidou para fazer essa parte de acompanhamento em psicoterapia. E lá então eu continuei estudando, fazendo especialização na área clínica para o atendimento às famílias e às crianças e adolescentes. E muitos anos eu me dediquei a essa atuação. À medida que eu conhecia pessoas, trabalhava com elas, eu ia descobrindo outras características de mim mesma, que eu desconhecia então. Eu comecei a ver o que era realmente importante num setting clínico para poder ajudar pessoas. Eu descobri umas coisas importantes para além da técnica, para além da teoria, que claro a gente deve sempre estudar e procurar conhecer, que tem uma coisa que é o encontro, tem uma coisa que é a empatia, que é a conexão que você precisa fazer com o seu paciente, que é as trocas intersubjetivas, que é a possibilidade de você incorporar um pouquinho aquilo que ele está vivendo, para poder pensar um pouquinho com aquilo que com a própria experiência dele, a experiência subjetiva. Então, isso também me fez crescer como pessoa, não foi só uma coisa intelectual, foi uma coisa emocional, foi uma coisa da experiência. Então, foi uma coisa interessante e profunda, vamos dizer assim, em termos de experiência humana. Até hoje, a área da psicologia clínica e o sofrimento das pessoas, sobretudo o sofrimento subjetivo mesmo, é o que mais me emociona, é o que mais me toca, é o que mais me interessa. Isso eu trago como pano de fundo para tudo que eu vou fazer, porque depois a minha trajetória também seguiu outros rumos. Por exemplo, depois eu fiz um mestrado e me dediquei a outros aspectos. Então, essa seria a primeira fase da minha trajetória, aquela fase que me trouxe aí desde a infância, juventude e início de exercício profissional.